Son. Ah, o Tribal que é ligado em cinema já sabe de que filme a gente vai falar. Isso mesmo, vamos estrear hoje um novo quadro no Super Tribo, Lendas da Tribo. E vamos inaugurar esse quadro com um filmaço, na minha opinião, um clássico, Casablanca. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje vamos inaugurar um novo quadro aqui no Super Tribo, chamado Lendas da Tribo. E o que seria esse quadro? Nós vamos falar aí das lendas do cinema, dos quadrinhos, da televisão, né? E sempre com um convidado. Hoje a gente vai estrear esse quadro com um filmaço, Casablanca. Casablanca é um filme de 1942 filmado durante a Segunda Guerra Mundial e cuja história se passa justamente durante esse período. A trama envolve dois ex-amantes, Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart, e Ilse Lund, interpretada por Ingrid Bergman, que se separam no dia em que os nazistas invadem Paris. Totalmente desiludido, Rick vai para a cidade de Casablanca, no Marrocos, onde vira proprietário de um bar, que recebe todos os tipos de clientes, soldados, políticos, policiais e principalmente pessoas que esperam documentos para se refugiarem em outros países por causa da guerra. Mas então as coisas se complicam para Rick quando um dia entra em seu bar ninguém menos que Ilsa, acompanhada de seu marido, um bravo líder da resistência francesa, que é procurado pelos nazistas. De posse de um visto de fuga para duas pessoas, Rick tem que se decidir entre reviver o seu grande amor ou simplesmente deixar que a vida siga seu curso. Um filme de romance definitivo com a marca dos clássicos. E para falar sobre esse filme eu trouxe aqui uma amiga muito querida, de muitos anos, a Camila Bortolato, que é cantora e entende muito de cinema, sabe tudo de filmes antigos e de filmes recentes. Tudo bem, Camila? Tudo, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom. Um prazer ter você aqui pra gente estrear esse quadro. Um prazer pra mim ser convidada, obrigada. Não teria pessoa melhor para falar sobre o Casablanca. Então vamos lá, Camila. Mas por que Casablanca é um clássico? O grande forte do Casablanca é justamente por ser uma quebra do paradigma, para mim, ao meu ver, de Hollywood. Então, assim, ele lança uma nova imagem de herói americano, que é aquele arquétipo do homem mais durão, frio, não liga muito, não dá muita bola, cínico, mas ao mesmo tempo ele tem um amor escondido, que tal, e eu acho isso muito interessante porque muda totalmente a imagem de romance e de galã. E também o mote do filme, né? Por se passar na Segunda Guerra Mundial, pelas filmagens terem sido dentro do período e o seu lançamento também, antes da Segunda Guerra acabar, eu acho que foi muito emblemático, porque a bilheteria estourou justamente por causa do momento, da circunstância e do tema em que foi lançado. Eu sou suspeito para falar porque para mim é um filmaço. Amo Casablanca, para mim tá entre os melhores filmes que eu já vi. Apesar de que muita gente diz que ele envelheceu mal, né? Sim, tem alguns críticos que dizem que não... Eu já vi muita gente dizendo que é superestimado, que... Você acha que é? Overrated demais. Não, eu acho que não. Quando eu assisti a primeira vez, eu já assisti com um olhar mais... meio com preguiça, porque muita gente já havia me falado que era muito superestimado e tal. E, na verdade, quando eu repeti as minhas assistidas ao filme, eu fiquei muito impressionada. Com o tanto que esse filme é importante. Ele é muito importante e ele é muito bom. Ainda mais feito dentro das condições em que ele foi feito. Então, o Tribal, talvez, né, o Tribal que não tenha contato com o cinema ou com o filme Casablanca em si, é sempre bom lembrar, né, Camila, que ele teve uma produção muito conturbada, né? Ele foi um filme, assim, que entre vários de Hollywood, eles lançavam
20 por ano, essas coisas. Foi baseado numa peça, né? De teatro. Né? O estúdio comprou a peça e depois... essa peça, eu acho que ela foi lançada só muito depois, eu acho que só na década de 90 que essa peça virou peça. Olha só. Depois eles pegaram a ideia, Café do Rick, né? Que chamava um negócio assim, a peça. É interessante, porque foi uma bagunça, né? O roteiro foi sendo construído durante as filmagens. Então os atores nem sabiam o que ia acontecer com a história. A Ingrid Bergman chega um momento que ela vai filmar uma cena, afinal de contas, ela pergunta, de quem que eu tô apaixonada? Exatamente. O Michael Curtis já sabe. Representa aí como se você estivesse meio que no meio. Então pra ela devia ser super difícil representar dessa forma, né? Atuar desse jeito. A atuação era muito mais voltada pro teatro. É muito difícil você ser caricato como teatro, como aquela cena dela, esse é um barulho de uma bomba, de um estouro, ou é o barulho do meu coração e tal, que é uma das frases emblemáticas do filme. Is that cannon fire? Or is it my heart pounding? São coisas super dramáticas, super fortes, e deve ser muito difícil você atuar de uma forma ambígua, dúbia entre dois personagens que você pode estar amando. Então eu acho isso muito legal, porque trouxe um pouco mais de realidade, ainda mais naquela época, para as relações pessoais das pessoas, né? Relações pessoais das pessoas, olha só, gente, corta aí. Para as relações amorosas. Então, não é uma coisa só unilateral, não é só bilateral, pode ter mais lados. Eu acho legal ter esse lance do triângulo também. Acho que grande parte desse sucesso é devido à atuação deles, né? Fantástico. O Humphrey Bogart, as frases dele são fantásticas. São hilárias e cínicas. Qual que você mais gosta das frases deles? Todas as frases. Eu acho que é da nacionalidade, né? What is your nationality? I'm a drunkard. And that makes Rick a citizen of the world. Não, mas ele tem muitas frases muito gostosas de assistir, assim. Quando ele no começo tá com uma menina que é apaixonada dele. Where were you last night? That's so long ago I don't remember. Will I see you tonight? I never make plans that far ahead. Bem blasé. Eu acho sensacional, tanto que eles são carismáticos. Todos são muito carismáticos. O interessante é que esses atores, nenhum dos atores era para ser aquele personagem, quase nenhum, né? Não era para ser o Humphrey Bogart, não era para ser a Ingrid Bergman e também não era para ser o outro marido dela. Sim, e nem o Sam era para ser o Sam. Não. Era para ser a Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Pensou se ela para ser a pianista. Sensacional também, ia ser incrível. Ronald Reagan foi cogitado como Jesus! Meu Deus do céu. Ronald Reagan, então pensa. Para quem não sabe, o tribal aí, né? O Ronald Reagan era ator que depois ele se tornou presidente dos Estados Unidos, né? Então, por isso que a gente fez esse meu Deus. Porque não era um mau ator, mas também não era. Né? Humphrey Bogart, Ronald Reagan, né? Não deveriam estar na mesma frase, né? Eu também acho. E eu gosto da interpretação dele porque ele deixa transparecer. Ele se tornou cínico e fechado pela desilusão com a Elsa. Sim, fantástico, sim. Ele esperou ela, que eles estavam em Paris. Isso. E ela... Os alemães invadiram, eles marcaram de encontrar, ele ficou esperando e ela não apareceu. Aí ele se refugiou lá em Casablanca e montou o bar. Ele muito show, né? Muitos atores também, eles eram judeus que eram refugiados. E naquela cena que eles estavam cantando em francês, que eles cantam mais alto do que os alemães e tal, foi uma cena de comoção dentro do set real, que o pessoal saiu muito emocionado, porque significou muito. Play La Marseillaise. Play it. Eles foram tomados pela emoção e todos cantaram, né? Todos cantaram. Inclusive, quem faz o general, o Conrad Veidt, né? Ele foi perseguido, né?
pelo nazismo, ele lutava contra o nazismo, então ele faz um alemão, ironia. Né? Verdade. Mas a frase, uma das que eu mais gosto também do Rick, é quando ela chega. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Você não quer ver a pessoa, né, meu? Você terminou tanto lugar pra essa maledeta aparecer, né? Porque ele tá com raiva, ele aparece naquele momento. E linda. Poxa linda, vida, linda, maravilhosa. Nossa. É um arquétipo da atriz hollywoodiana, né? Hollywoodiana, loira. Se eu não me engano, Gilda também da década de 40, né? Com a Rita Hayworth. E daí? When they had the earthquake in San Francisco back in 1906. Ela, a Ingrid Bergman, depois veio a Lauren Bacall, a Grace Kelly, todas atrizes ponentes, aquele ideal glamour hollywoodiano, né? Você tem hoje isso, você acha que as atrizes têm? Que tem um padrão? Na verdade, eu acho que os padrões mudaram muito, mas eu não vejo isso mais no cinema como algo muito padrão, assim, como uma coisa muito esperada. Eu vejo que os padrões de beleza dentro do cinema são muito variados de acordo com o nicho em que o filme atua. Então tem aquela beleza meio indie, de as musas e os galãs meio carinha de geek, com a carinha de nerd e tudo mais. E tem um outro lado, que são os glamourosos, e eu acho que foi subdividido em muitos nichos de cinema, e que dentro desses nichos foram criados, claro, naturalmente, outros padrões, né? Porque eu acho que a própria Hollywood criou essa coisa da mística de Hollywood. Ela mesma criou essa coisa, né? Da calçada da fama, dessas coisas. E realmente hoje, por exemplo, você tem as damas, né, do cinema, a Meryl Streep, você tem, entre outras aí, você tem a Anne Hathaway, talvez a que chega mais próxima dessa, desse ideal inatingível da atriz. Das mais atuais, sim, pode ser. Agora dos homens você não vê isso também, né? Meio que quebrou isso, né? Acho que quebrou. Do galã infalível, dessas coisas, você não tem. Esse lance de quebrar o galã, a gente pode ver até nos últimos 007, né? A escolha do Daniel Craig foi muito bacana para quebrar toda aquele padrão pose de James Bond, né? Que aí virou outra coisa, é um James Bond de campanha, um James Bond que não é esteticamente perfeito, como charmoso. Ele é mais durão, ele é mais saco cheio, mal-humorado. Essa quebra eu acho que é até positiva. Nossa, muito. Não é? Precisa disso. Eu acho interessante. Porque também abarca a representatividade, todas as diferenças, todas a diversidade das pessoas. Não dá pra você querer padronizar, isso causa até uma aflição. Porque, na verdade, o mundo, né, mudou. Você vê, os Estados Unidos tem muitos latinos, né, grande parte da população, né, negra, afrodescendente. E essas pessoas precisam ser representadas nas telas, né? Representadas com glamour e mostrar que elas são lindas e maravilhosas mesmo, do jeito que são. Por isso que eu acho que esses nichos que foram se subdividindo, principalmente por causa do público que assiste aquele tipo de filme, tem os filmes mais alternativos, os filmes mais cult, os filmes mais comerciais, né? Filme mais noir e tal. O importante é sempre acolher a imagem do que está ali no mundo, de verdade, das pessoas que existem, que são acessíveis. Voltando a Ingrid Bergman, é uma senhora atriz, né? Sim. Nossa, a interpretação dela naquele dilema de vou, não vou, né? Ela consegue passar a dubiedade de estar junto, de estar apaixonada, de ser fiel ao marido e lembrar os momentos que ela passou com o Rick, né? Não, mas ela um trabalho espetacular. Uma atriz com um A maiúsculo, assim, né? Isso mesmo. E eu acho muito bacana isso, principalmente no filme antigo, quando você tem imersão. Você consegue ter imersão num filme clássico, antigo. Além das frases, tem a questão da música, né? Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. Durante muito tempo, play it again, Sam. Nunca, né? Viu, Tribal? Nunca disse isso, play it again, tá?
Nunca. É play it, son. Ninguém disse play it again. Tá bom? Tá? É isso mesmo. Então o Sam, e na verdade o Dooley Wilson, né, que faz o Sam, ele é percussionista. Ele tá lá no piano. Não é ele que toca o piano. Né? Ele canta. Né, mas não é ele que toca o piano. O pianista tá atrás da cortina. Olha só! E ele tá lá. Tanto que o diretor devia ter prestado atenção nisso. Ele fica mexendo a mãozinha tem uma lá. hora que ele tá assim, ó, passeando. Na hora que ele tá bebendo e ouvindo, pediu pra ele tocar, ele tá lá bebendo, enchendo a cara, afogando as mágoas e tal. E dá pra ver que a mãozinha dele tá só passeando. A cara dele quando a Ailsa chega no... Sensacional. E aí ele tentando desconversar, né? Tipo assim, ele chegou, né? Assim como Casablanca quase... Não era pra ser a música. Não era pra ser aquela música. Ele queria... o diretor e o produtor musical queria que fosse uma autoral, né? Uma coisa própria. E, nossa, gente. Ia ser um pecado, porque essa música é linda demais. Nossa. E só não trocar a música por causa da Ingrid Bergman. Sim, por causa dela, porque ela já tinha cortado o cabelo, né? E não poderia gravar tudo de novo. Porque eu acho que ela ia gravar outro filme. Outro filme. Eu acho que era Porque os Sinos Dobram, que ela ia gravar e aí ela cortou muito o cabelo e não poderiam regravar mais nada. O figurino é muito legal também, né? Sobretudo, durante muito tempo aquela imagem do sobretudo, daquelas coisas assim, eles todos glamurosos, né? É, muito. Vira aquela característica dos anos 40, a fumaça, o sobretudo, e chuva, aquele tempo meio úmido, e chapéu, aquela coisa. Vira uma referência, né? Virou uma referência. O Victor Laszlo, o Paul Henreid, que faz o ator, um senhor ator também, né? Ele era galã, né? Tanto que ele ficou um pouco insatisfeito de fazer esse papel. Porque ele não queria ser coadjuvante. Ele não queria ser coadjuvante, ele queria mesmo ter o papel do Rick. Mas sinto muito. Paul, não era pra vocês. Mas assim, como ele era um galã muito famoso na época em Hollywood, ele ficou um pouco desgostoso de ser um coadjuvante, de ser tipo o C na relação ali, né? Então a pessoa meio a terceira pessoa, né? Mas ele teve um momento dele quando ele canta. Quando ele canta é uma cena mais famosa do filme. Cena linda, maravilhosa. Tanto ele quanto a Ingrid Bergman, eles eram de exclusividade de um produtor. Então foi uma briga para eles entrarem nesse filme, assim. E aí esse produtor só aceitou liberar os dois porque ele achou que ia ser uma porcaria. Ah, dane-se, vai ser uma porcaria mesmo, vai passar da primeira semana. Foi um estouro. E hoje está aí, um dos maiores clássicos, né? Inclusive a Warner, voltando na música, ela coloca a introdução da música nas suas vinhetas de cinema, não sei se já reparou isso. Quando aparece o estúdio da Warner, eles colocam a introdução da música. Prestei atenção muito tempo depois que eu vi o filme, eu me lembrei disso. Oscar também tem isso, né? Teve algumas edições, eu acho, do Oscar. Teve, eles né? colocaram o começo da música. Por falar em Oscar, ganhou o melhor filme, né? Ganhou o melhor filme, melhor diretor, né? E melhor roteiro, né? Melhor roteiro adaptado, né? Também, né? Depois de... Foram 4 pessoas fazendo o roteiro durante... Agora, poxa, Humphrey Bogart foi indicado e não ganhou. E a Ingrid Bergman não foi indicada. Poxa vida. Se tivesse internet naquela época, ia chover de críticas, né? Exatamente. Claude Rains, né? Claude Rains, que fazia o Renault, né? Renault. Que era aquele major corrupto. Policial. Policial. A frase final. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. A cara do Humphrey Bogart olhando pra ele, eu falo tipo, que é isso? Nossa senhora. Você acha que o Casablanca, ele envelheceu mal? Não. Acho que as não. críticas são em relação a isso. Então, por conta do... O Umberto Eco também, né? Ele criticou demais o roteiro, disse que achou muito bagunçado, que não tinha verossimilhança, que tinha reviravolta sem razão e tal. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele é um clássico mesmo. Outra, eu não consigo. E você?
Eu acho que não, nunca. Né? Filmes para mim não envelhecem, né? Você tem que sempre ter um contexto. Alguns filmes dão a impressão que realmente não envelhece. Um Super-Homem de 78, por exemplo, ele parece que não envelhece. Mas assim, ele, talvez por falar de Segunda Guerra Mundial, as pessoas têm uma ideia dele um pouco lá para trás e as situações não pareçam, mas romance é sempre romance. Romance é tema universal, né? Tema universal, entendeu? A questão da ética, a questão da moral. De fazer o certo, de fazer o que você, entre o que você quer, o que você deseja e o que seria correto, né? Isso. O altruísmo, a renúncia, por causa a renúncia? Porque eu acho que ele trata muito de renúncia, esse filme, que é uma coisa que o pessoal já não via, ainda não via em Hollywood. Porque era uma coisa muito mais idealizada, era muito mais certinho. O amor acontecia, havia um ou outro obstáculo, no final, ai que bom, deu tudo certo. E cada um pelos seus interesses lutavam para ter aquele amor a todo custo, né, para realizar aquilo lá. Eu acho que nesse filme não. Acho que o negócio é, não, gente, vamos fazer o que tem que fazer mesmo. O pessoal que diz que Casablanca envelheceu é rabugento, na minha opinião. Porque filme com frases como aquela, eu sou bêbado. Né? Nós sempre teremos Paris. Pleitson, nós sempre teremos Paris. Os alemães vestiam cinza e você azul. Não esquece isso. Porque sempre vai existir uma dorzinha de cotovelo. O Casablanca é aquela coisa, você esperar ser abandonado e depois retomar, vamos viver aquela coisa, não pode, vir um choque da realidade. Não, Casablanca sempre para mim vai ser um clássico, nunca vai envelhecer. Eu acho que é justamente o que você falou. Eu acho que o filme tem que ser assistido dado o contexto, né? Você não pode assistir um filme de 72 com a sua perspectiva de hoje. A gente tem que ter o exercício de mudança de perspectiva para assistir um filme. Então, eu acho muito estranho quando as pessoas falam isso de filmes tão clássicos, porque tanto que quando você me perguntou, eu fiquei, por que ele envelheceria mal? Porque para mim é tão lógico que esse filme é clássico mesmo, que ele não tem nada para mudar nele e que ele é atemporal, que a gente pode adaptar a nossa vida, sim, a nossa visão de hoje, a nossa perspectiva, a gente pode se identificar com esse filme sem pensar que a gente tem que estar na guerra para isso. Só me falta Hollywood tentar refilmar Casablanca. Ah, não. Jesus Para Cristo. com isso. Não, 1000 vezes não. Não. Agora eu vou dar uma de advogado do diabo. Vamos supor que Hollywood fala assim, Camila, nós vamos refilmar Casablanca. Escale o elenco. Nossa! Aí, agora eu te peguei. Escale o elenco de uma refilmagem de Casablanca. Uma blasfêmia seria, né? Nossa. Herege. Quem que você colocaria? Meu Deus. Quem colocaríamos? Eu acho que hoje em dia quem poderia ser no lugar da Ingrid Bergman, talvez a Anne Hathaway. Tem o glamour. Eu acho que ela tem uma coisa meio Hollywood, mas ao mesmo tempo ela tem algo meio acessível. Sim, meio tipo, ela pode tomar um café lá em casa, não sei. Girl next door, né? Não sei. Agora, gente do céu. Nossa, você me perguntou. Preciso pensar. Se vire. Quem que seria o Rick Blaine? Eu acho que quem poderia... talvez o marido, o Victor, talvez pudesse ser o Jude Law. Não sei. O Jude Law, sim. E agora, o Rick, gente... Quem vai ter essa pegada mais mal-humorada? Quem que você acha que poderia ser? Mal-humorada? Eu já tenho o meu Rick Blaine. Quem que é o seu Rick Blaine? Clive Owen. Você gosta do Clive Owen, né? Mas eu não posso falar nada, porque eu também adoro o Clive Owen. Então, mas ele teria, né? Sim, ele tem essa coisa. Tanto que eu acho ele muito... Eu gosto muito do personagem dele, por exemplo, no Closer. Sim, que é o próximo. Muito dane-se, sabe? Que ele é muito... Vamos ser realistas? É isso, isso. Sim, eu acho que ele seria um ótimo Rick. Junto com o Jude Law. O Jude Law de novo, gente. Não sei, porque os dois têm um contraponto, né? Tem. Frágil, né? Jude Law seria frágil. Ele tem um perfil... belíssimo, frágil. Aparência honesta de Victor Laszlo, né? Sim. E o Rick Blaine cínico. Imaginou aquela cara dele olhando assim, poxa. E a Ilsa, Anne Hathaway, você vai fechar com ela? Não sei se eu vou fechar com ela, meu Deus do céu. Acho muito difícil, mas eu acho que seria uma ótima opção. Kate Blanchett, não? Já tá... Kate Blanchett, eu acho que...
Nossa, eu acho ela maravilhosa. Mas seria uma tentativa de reviver a Ingrid Bergman. Eu acho que seria. Eu acho que seria perigoso. Postura. E também pela idade. E também, assim, eu acho que o pessoal não a chamaria por causa da idade. Porque eu acho que eles procurariam imagens mais jovens mesmo, né? Pode ser. Mas ela é maravilhosa pra mim, nossa senhora. Então, Tribal, eu indico muito Casablanca para você assistir um filme que tem uma outra visão de romance e que também abarca com muita elegância a temática da Segunda Guerra. Traz muitas temáticas diferentes dentro de um mesmo filme, sem desprezar o romance, mas sem tratar o romance como a coisa mais importante do mundo, que tem que acabar sempre do mesmo jeito. Então eu acho que vale muito a pena assistir. Camila, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada. Ó, Tribal, a Camila sempre estará com a gente no Lendas da Tribo, né, analisando os filmes, né, os clássicos do cinema. E eu te agradeço. Te agradeço muito. Obrigada pelo convite. Pela oportunidade de a gente falar sobre esse clássico do cinema. Se você gostou aí do programa de hoje, assine o canal, curta nossa página no Facebook e não se esqueça, somos todos da mesma tribo. Valeu.